Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. A partir deste momento nós queremos estar meditando com você um pouquinho na palavra do Senhor, porque entendemos que a palavra do Senhor, ela nos proporciona fé. Aí eu gostaria de meditar com você no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27, quando fala da vocação de Levi. A palavra do Senhor, ela diz desta forma: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Nós vemos aqui pela palavra do Senhor, quando Jesus, na sua missão, ele vê Levi, esse publicano chamado Levi, assentado na sua recebedoria. E ele diz para Levi: segue-me. Ele faz um convite. E o versículo 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente ele ouviu as histórias de tudo aquilo que Jesus vinha fazendo em volta. Ele tinha conhecimento. E algo importante aqui, interessante, que a palavra do Senhor diz que quando Jesus convidou ele para seguir, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus. Eu perguntaria: será que você teria esta coragem? Ou você teve esta coragem um dia de deixar tudo e seguir o Senhor Jesus? Certamente Levi, ele precisava de um tratamento espiritual. Ele conhecia quem era Jesus. Certamente ele sabia que Jesus podia trazer para ele algo muito recompensador. A Bíblia diz no versículo 28 que ele deixou tudo, levantou-se e seguiu ao Senhor Jesus. Versículo 29 diz: e fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Olha que coisa linda. Levi, quando Jesus convidou, ele seguiu Jesus. E a Bíblia diz que Levi fez um grande banquete em sua casa. E ele convidou Jesus para estar ali. Meu irmão, minha irmã, nos seus banquetes, nas suas refeições, você tem convidado Jesus para participar? Levi, ele fez este banquete e Jesus estava ali. Não somente Jesus, mas os demais amigos e pessoas que conheciam Levi. Aqui nós vemos que Levi, ele fez o quê? Uma célula, né? Ele reúne os seus amigos. Jesus está ali, ele faz um banquete. E nós vemos que entra um momento em que Jesus trata com Levi e também já tem oportunidade para estar ensinando os demais que ali estavam. O versículo 30 diz assim, olha: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Veja bem, Levi era um publicano. Também estava neste banquete mais publicanos e tinha os escribas. E a palavra do Senhor diz que os escribas, os conhecedores, os religiosos, começaram a questionar como que pode Jesus, mais os seus discípulos, estar na casa de um publicano, comendo com esses pecadores.
Veja bem, os religiosos da época, questionando por que Jesus e os discípulos estavam na casa de pecadores. Só que Jesus, ele dá uma resposta. Quando ele ouve este questionamento da parte dos escribas, parte dos religiosos, ele dá uma resposta na altura. Veja bem o que diz o versículo 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Que resposta tremenda, né? Jesus diz para eles: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Conclusão desta resposta: Jesus está dizendo: estou aqui porque eles precisam de mim. Estou aqui porque eu tenho a salvação para eles. E eles precisam de salvação. E Jesus já estava de olho que em Levi, em Mateus, né? Para ser um dos discípulos. Jesus precisava tratar com ele. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, muitas das vezes os religiosos vão questionar a tua fé. Jesus não. Muitas das vezes aqueles o qual se julgam tradicionais, religiosos, vão querer questionar a sua fé. Questionar o seu comportamento. Mas Jesus é tremendo de que ele dá uma resposta dizendo: não necessito de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí o versículo 32 ele conclui: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Com isto Jesus cala-se a boca dos religiosos, cala-se a boca dos escribas, dos entendidos, com estas palavras: os doentes precisam de médico. Em outras palavras, estou aqui porque Levi e esses outros publicanos também precisam de salvação. E aí ele conclui dizendo: eu não vim chamar os justos. Olha aqui o grande perigo daquela pessoa que se acha justa demais e aponta esse dedo para todo mundo, enquanto tem três apontando para ele. Quando nós olhamos aqui, Jesus ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta é a função do Evangelho, meu irmão. Esta é a função da igreja aqui na terra. É pregar as boas novas e levar os pecadores ao arrependimento. E aí sim, os pecadores que se arrependem entram no processo da justificação, da regeneração, da santificação e mantém-se uma comunhão com Deus. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, tanto nas células, quanto numa igreja, ou seja, num prédio, porque a igreja somos nós, mas em um templo, vai ter joio e vai ter trigo. Mas enquanto Jesus não vir as nuvens buscar a igreja, ele continua sendo um médico para aqueles que estão doentes. Ele continua chamando aos pecadores ao arrependimento. E esta é a minha missão como pastor, a missão de quem prega, de quem é realmente discípulo do Senhor. É levar a palavra aos pecadores, para que os pecadores se arrependam e possam ser tratados, curados, conforme o próprio Jesus disse, sendo um doente, mas sendo curado, através do Senhor, conduzindo salvação e libertação. Medita mais nesse texto, Lucas 5, versículo 27 ao 32, e você vai ver que Jesus ele veio realmente para os pecadores ter o conhecimento da verdade. E aí ele mesmo disse no seu ensinamento,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus esteja te abençoando e que você possa sair das tradições, das amarras da religião e que você possa se pegar com o verdadeiro evangelho, porque o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E nós cremos nisto. O evangelho, ele é o poder de Deus para aqueles que nele confiam. Medita mais, Lucas 5, versículo 27 ao 32. Eu quero convidar você para a nossa programação desta semana, aqui na Igreja do Brasil para Cristo, no bairro Santa Paula. Amanhã, terça-feira, nós temos o Tadel, às 20 horas. Quarta-feira, prossegue uma campanha lançando as redes com as mulheres, às 14h30. Nós temos na quinta-feira uma noite de libertação. E no domingo, uma festividade, por mais um ano, de atividade do Departamento da União Masculina da nossa igreja. Vai ser bênção. Que Deus esteja te iluminando e esteja com a gente. Rua Cinamon, 160, Igreja do Brasil para Cristo, aqui no bairro Santa Paula. Vamos orar um pouquinho? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu abençoo esses irmãos que estão nos ouvindo agora, aqueles que em outros horários também estarão nos ouvindo, e aonde chegar esta palavra, chega, meu Deus, sabedoria, entendimento, para que o povo possa compreender qual é a razão e a finalidade do Evangelho, para que as pessoas possam voltar ao Senhor Jesus, crendo de que somente Ele salva, cura e liberta. Meu Deus, abençoa aqueles que estão acamados, doentados, enfermos, libertando e transformando, curando e restaurando. É o que nós oramos, Deus, declarando uma semana de vitória para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você puder compartilhar, compartilha. Outras pessoas em outros horários estarão ouvindo esta palavra. Forte abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.